E chegou a hora da verdade, hein? João Fonseca enfrenta o americano número 5 do mundo, top 5, Taylor Fritz. É o jogo com um tenista mais bem ranqueado aí que o João vai enfrentar na sua carreira. O que o João precisa fazer para ganhar do Taylor Fritz? Você vai ficar sabendo tudo nesse vídeo, inclusive todos os dados da carreira do Fritz, títulos, finais, jeito de jogar, pontos fortes, pontos fracos, tudo nesse pré-jogo completíssimo aqui do auge das quadras. Então vamos lá, vou pedir a sua inscrição aqui no canal, o jogo que deve acontecer amanhã. Então se inscreva aí no canal, deixe o like, compartilhe aí com os amigos, deixe as notificações ativadas que a gente vai falar tudo desse jogo entre Taylor Fritz e João Fonseca. Eu falei amanhã, mas depende se você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira, o jogo é hoje. Muito provavelmente, lembrando que não saiu ainda a agenda oficial, então pode ser que seja até na quinta. Muito provavelmente será na quarta. E vamos lá. João Fonseca, 57 do ranking contra Taylor Fritz. Lembrando que o João ganhou 3 posições no ranking. Ele é o atual número 54 no live ranking e o Fritz é o atual 6 no live ranking, porque ele tem pontos a defender em Eastbourne. Se ele não conseguir avançar, ele vai cair uma posição no ranking aí de quinto para sexto, mas a diferença dele para o quarto é muito pequena. E, inclusive, nesse torneio de Eastbourne, muitas desistências rolando, a gente vai falar tudo, mas antes vamos ter que falar do adversário do João, Taylor Fritz. Quem é Taylor Fritz? Americano de 27 anos, quase 2 metros de altura, 1,96 m e detentor de 9 títulos ATP. Ele tem 17 finais ATP, só ATP, 17 finais e 9 títulos. Estilo de jogo, ataque, ponto forte, saque. O Fritz, a gente sempre faz nas nossas análises aqui pós-jogo, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe, é o serve rating e o return rating, que é nada menos do que uma nota pro tenista sacando e pro tenista recebendo. O Taylor Fritz é o maior serve rating da ATP das últimas 52 semanas, ou seja, em resumo, ele é o melhor sacador da ATP, considerando as métricas da própria ATP, como porcentagem de primeiro serviço colocado em quadra, pontos ganhos no primeiro serviço, pontos ganhos no segundo serviço, games de saque ganhos. O Fritz é um cara que é dificilmente... aliás, é um cara que é muito difícil de ser quebrado, principalmente na grama. A gente vai trazer aí todos os detalhes para vocês. Então, nas últimas 52 semanas, você repara que a grama é o piso forte dele. É óbvio, né? O piso duro, o Fritz é um multicampeão em piso duro. Torneios de grama tem muito menos torneio de grama, é verdade. Mas o estilo de jogo dele é um estilo muito potente na grama. Por quê? Ele tem um saque fulminante e tem uma primeira bola fulminante. Então, o ponto que ele não consegue fazer no saque, que a bola volta, muito provavelmente ele mata logo na primeira bola. E ele tem uma característica que ela é muito boa para grama, que é o que? Ele bate reto na bola. Aquele tenista que põe muito spin, que joga uma bola mais alta, teoricamente ele não tem tanta vantagem na grama. A grama é o kick baixo. E ele é um cara que bate rente à rede ali e forte. Então, essa característica de jogo, ela ajuda muito na grama. Que, aliás, é uma característica aí que outros tenistas conseguem fazer muito bem. Você tem tenistas que vão muito bem no saibro e que também vão muito bem na grama. Vou dar um exemplo para vocês. O Musetti. O Musetti é um cara que é saibreiro raiz. Mas é um cara aí avançou muito em Wimbledon, por exemplo. Por quê? Porque ele é um cara técnico, ele é um cara que tem o drop shot, ele é um cara que tem o slice. Então a grama ela tem algumas características ali que fazem o jogo encaixar mais. Então na grama ele tem 12-2, 12 vitórias e 12 derrotas. No piso duro vai muito bem também, 30 vitórias, 15 derrotas. E no saibro é o pior piso dele, 5 vitórias, 5 derrotas. Contra o top 10, ele tem 9 vitórias, 5 derrotas. Ou seja, contra o top 10 ele tem mais, né? Ele ganhou mais. Contra o top 20, 13-10. Contra o top 50, 26-17. Contra a top 100, 39-22. Um total de 47 vitórias e 22 derrotas nas últimas 52 semanas. É um tenista de respeito aí. E vamos analisar um pouco os resultados do Taylor Fritz para depois a gente falar do matchup, né? Como é que o João tem que fazer para ganhar esse jogo. O Fritz, ele estreou em finais na ATP em fevereiro de 2016, muito jovem, perdendo para o Nishikori na quadradura de Memphis. Depois, somente em 19 ele vai fazer uma outra final, e aí já na grama, e ele é o primeiro título ATP dele, é exatamente nesse torneio aí, Eastbourne contra o Sam Querrey, que era um americano que já se aposentou, muito bom de grama. Ele foi campeão lá em 19. Em 19 ele faz mais 2 finais, perdendo ambas.
pro Alex de Minaur em Atlanta, piso duro, e pro Diego Schwartzman, que também já está aposentado piso duro em Los Cabos. E aí, em fevereiro de 20, ele pega o Nadal em Acapulco na final, também perde, no piso duro também. E em 21 perde mais uma vez agora pro Marin Cilic, que é até campeão de Grand Slam aí, em São Petersburgo. Então, das primeiras 6 finais do Fritz, ele só ganhou uma na grama, perdeu as outras 5. E aí ele começa a embalar. No segundo quadro aqui, ele conquistou aí 6 títulos consecutivos. Ele ganha do Nadal em Indian Wells. Quem é mais antigo aí no tênis vai se lembrar desse jogo. Ele é um jogo que, inclusive, na série da Netflix, ele fala muito sobre esse jogo. O Fritz estava machucado, o Nadal também. Foi um jogo ali de superação, onde ele foi campeão no Master de Indian Wells contra o Nadal. Primeiro título dele, piso duro. Depois ele é bicampeão de Eastbourne, em cima do Cressy, outro americano, saque e voleio. Aí ele ganha do Tiafoe em outubro de 22, em Tóquio, piso duro, ou seja, em 22 ele conquista 3 títulos e ele começa a embalar. 23, mais 2 títulos, Kekmanovic em Delray Beach e Atlanta contra o Vukic. 24, mais um título em Delray Beach, o B em Delray Beach contra o Tommy Paul. Então olha aí, 6 títulos seguidos. Na última tela, a gente vai ver as últimas 5 finais dele. Contra o Struff, a única final dele em Saibro na ATP foi contra o Struff em Munique, na casa do Struff ele acabou perdendo. Depois em Eastbourne ele conquista o tricampeonato dele, 24 ele ganhou lá em 19, 22 e 24. Esse torneio aí que ele vai enfrentar o João. Ganhou do Max Purcell. E aí ele perde 2 vezes pro Sinner, né? Em 24, no US Open, na final do US Open, maior final da carreira do Fritz, e depois no ATP Tour Finals também, que é onde reúne os melhores jogadores, ele perde de novo pro Sinner, e ele volta a ser campeão agora em 2025 contra o Zverev, na casa do Zverev, em Stuttgart, na Alemanha, na grama. Então, o Fritz, se a gente for contar aqui, dos 9 títulos que ele tem 3 em Eastbourne e 1 em Stuttgart, ele tem 4 títulos na grama. Deixa eu voltar aqui, ó. Pra gente contar quantos títulos ele tem no piso duro. 1 na grama. Aí o piso duro ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 no piso duro. 5 títulos no piso duro e 4 títulos na grama. Então você vê que é um cara multicampeão na grama. E o que o João precisa fazer para ganhar do Taylor Fritz? A gente fez aqui o cardzinho dele com as notas, que é um card que a gente sempre faz aqui. Lembrando que é segundo a nossa análise e tá tudo certo pro debate. Técnica 9, lembrando que o card ele considera o piso atual. Então, na grama, a técnica do Fritz é 9. Ele só não é 10, só não é nota 10, mas ele é um cara espetacular na grama. Matchup 8. É um matchup muito difícil, obviamente, mas se você for pensar que pro João o jogo mais difícil é quando ele pega um canhoto, né? Quando ele pega um cara que varia muito o jogo, é mais complicado pro João. O Fritz é um cara padrão, é um cara básico. O que é isso? É saque e é pancadaria de fundo de quadra. Ele não é aquele cara que vai ficar variando, dando deixadinha, vai do nada subir a rede, ficar subindo a rede, vai jogar bola alta. Não, ele é um cara padrão. E eu acho que esse estilo de jogo do Fritz mais padronizado, mais robótico, digamos assim, favorece o João. Por quê? Porque o João ele é um cara que ele precisa de ritmo de jogo. A gente já falou vários vídeos aqui que o João às vezes falta para ele um pouco de versatilidade, de mudar, de variar mais o jogo e de se adaptar ao adversário. O Fritz é aquele cara mais, né, ele faz aquilo, ele faz o feijão com arroz extremamente bem feito, né? Então, qual que é a chave da vitória aí pro João Fonseca? Primeiro, sacar bem, né? Porque o Fritz é um cara que tem poucos breakpoints, ele costuma quebrar pouco, mas ele praticamente não é quebrado. Então o João tem que manter um saque bom para não ser ameaçado pelo Fritz. E no saque do Fritz ele vai ter que aproveitar as poucas oportunidades que ele deve ter. O Fritz é um cara que não vai ficar cedendo 1000 breakpoints, é um cara que vai confirmar um monte de game de 0, de 15. Então o João tem que ter a paciência, tem que atacar bem, ele tem que saber bloquear bem o serviço do Fritz, que é forte, então ele vai ter que fazer um bom bloqueio e aproveitar as oportunidades que tiver. Eu já falei no vídeo de ontem, acredito que esse é um jogo para tie break. É um jogo para poucas quebras, se é que vai ter quebras, e deve ter um tie break, até 2 tie breaks nesse jogo aí, porque é um jogo de confirmação de saque. O João, ele evoluiu demais no saque de um ano para cá, mas demais, assim, uma evolução tremenda, tá sacando muito bem, ele tá sacando como os grandes sacadores da ATP, pouco se fala nisso, inclusive, e acredito que vai ser um jogo de saque, quem conseguir encaixar melhor o saque, e quem
jogar melhor os pontos decisivos, vai ganhar. É meio óbvio, né? A análise meio óbvia, mas é o que vai acontecer muito provavelmente nesse jogo. A gente colocou como momento 9, porque ele vem de título, né? Em Stuttgart, então tá num excelente momento. E experiência 9, é um cara de finalista de Grand Slam, não tem muito o que falar. Seria 10 de experiência se ele fosse campeão de Grand Slam. Como ele é finalista de Grand Slam, experiência 9. Nota 87, ou seja, um páreo duríssimo para o João Fonseca, mas eu acredito que o João tenha condições sim de vencer o Fritz, até porque não estamos falando de estamos falando de um ATP 250. O Fritz também não vai se matar em quadra. Claro que ele tem título a defender, mas temos o Wimbledon aí na próxima semana. Inclusive, o que está acontecendo aí é que muita gente está desistindo de Eastbourne. O Bublik, que a gente falou ontem, desistiu, então entrou o Brooksby aí contra o Comesanha, do lado direito aí do quadrante lá embaixo. Bublik desistiu, atual campeão de rally, desistiu de Eastbourne para focar em Wimbledon, assim como o Perricard, que também desistiu de Eastbourne para focar em Wimbledon. Então o João acabou dando um pouco de azar, porque quando você olha de tenistas de nível alto, a gente tá falando aí de Fritz, Tommy Paul, talvez um Mensik, talvez um Bears, ou seja, não é uma chave muito complicada, só que o João acabou pegando o Fritz logo de cara. Se ele tivesse um sorteio melhor, ele poderia avançar muito bem aí, mas dá pra ganhar, a gente colocou aí o favoritismo do Fritz em torno de 65%, acredito que essa vai ser a toada aí. E eu quero sua opinião, como sempre, né? Acha que dá pro João Fonseca, acha que o João Fonseca vai conquistar a vitória, vai avançar, o que você pensa do jogo, João? Tá satisfeito ou eu tô vendo que o pessoal tá muito feliz com a forma como o João Fonseca tá jogando na grama e acredito que ele tem a condição sim de conquistar essa vitória, certo? Então, jogo provavelmente na quarta, não tem horário. Siga a gente lá no X, no Instagram, no X a gente posta sempre novidades ali. E se quiser virar membro também, clube de membro, grupo de WhatsApp com todas as novidades, certo? Um grande abraço, boa sorte aí pro João Fonseca, que ele conquiste uma grande vitória pro Brasil. Nos vemos aí no próximo vídeo e até mais.